Bibliotecas e Centro de Informação em Arte e Cultura, Redarte, promove o primeiro seminário de informação em arte. O seminário tem por objetivo aproximar os profissionais e usuários da informação em arte através do conhecimento de necessidade e demandas de informação em arte, intercâmbio entre instituições, divulgação dos acervos de arte no Brasil e seus respectivos sistemas e redes, estímulo à utilização e ao aprimoramento dos serviços e produtos de informação já existentes no Brasil e divulgação de novas tecnologias usadas no tratamento e disseminação da informação em arte. Em dezembro de 95, através da iniciativa da Funarte, deu-se início ao projeto piloto para a implantação de uma rede de bibliotecas e centro de informação em arte. Contando inicialmente com 11 representantes de órgãos públicos e privados, localizados na cidade do Rio de Janeiro e Niterói, detentores de acervos nas áreas de artes plásticas e gráficas, música, fotografia, teatro, dança, ópera, circo, cinema e vídeo, folclore e cultura popular, arquitetura e desenho industrial, soma hoje 24 participantes. Nesse conjunto, encontram-se bibliotecas setoriais de universidades, de museus e de instituições ou centros culturais. A restrição às cidades do Rio de Janeiro e Niterói deve-se ao fato da proximidade com a Funarte, fator fundamental para o desenvolvimento e acompanhamento do projeto piloto. Uma vez fortalecida a Redarte, a ideia é expandi-la a diversos estados do Brasil. Antes de chamar os componentes da mesa, quero dizer a todos os presentes que houve uma mudança na ordem dos palestrantes. Para coordenar a mesa, convido o senhor Sérgio Saleitão, jornalista, fotógrafo e escritor, foi crítico de cinema, literatura e música do Jornal do Brasil e da Folha de São Paulo. Atualmente cursa o curso de mestrado em comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e assessor da ONG Fundação Onda Azul. No primeiro módulo de hoje, o assunto é arte e mídia, a divulgação das artes dos meios de comunicação. Convido a palestrante Regina Zappa, do Jornal do Brasil, para falar sobre arte dos jornais, divulgação, análise e crítica. Convido também a senhora Denise Barreto, da TVE, para falar sobre fazendo arte na TV. Para falar sobre os lugares da crítica, convido o senhor Luiz Camilo Osório, do jornal O Globo. E para falar sobre programas culturais, educando ou subestimando a sensibilidade e inteligência do público, convido a artista plástica Wagner Apostolada. Passo a palavra ao coordenador da mesa, senhor Sérgio Saleite. Paulo, muito obrigado pela apresentação, muito obrigado a todos pela presença essa manhã aqui na UERJ. Eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar a Funarte e a Redarte pela promoção desse seminário. É muito interessante que todos nós possamos estar aqui debatendo, discutindo e pensando sobre a divulgação das artes nos meios de comunicação e também na rede de bibliotecas públicas do Estado do Rio de Janeiro, não só do Estado do Rio de Janeiro, mas em todo o país. Todos nós sabemos que há um acervo fabuloso
sobre arte em geral, sobre cultura em geral, disponível à disposição da sociedade nas nossas bibliotecas e, enfim, também temos uma vastíssima produção de alto nível dos diversos ramos da criação e nosso grande desafio é tornar tudo isso acessível à sociedade, até porque uma parte dessa produção, mesmo da produção de livros, se deve ou tem um componente muito forte de dinheiro público e patrocinando, quer dizer, essa criação e essa produção. E é muito importante que nós, criadores, produtores, divulgadores, possamos dar um retorno à sociedade desse investimento que, afinal de contas, é feito com o dinheiro dos impostos de todos os cidadãos brasileiros. Então, nós também estaremos tratando dessa questão. Não se trata apenas de amplificar a produção e a criação em arte no Brasil, apenas porque essa produção é uma produção de alto nível, não apenas porque ela é necessária, mas também porque temos que dar um retorno à sociedade do que nós fazemos com o dinheiro que é investido, o dinheiro público que é investido nessa produção e nessa criação. E é vital que nós possamos estar discutindo esses assuntos em seminários como esse, muito bem programados e muito bem organizados. Bom, nós teremos então, nessa primeira etapa da manhã, primeiro a palestra da Regina Zappa sobre divulgação, arte nos jornais, divulgação, análise e crítica, e depois a palestra da Denise Barreto, fazendo arte na televisão. Teremos um intervalo às 10h20, voltaremos às 10h40, então para as duas palestras seguintes. Às 11h30 teremos então um debate, quer dizer, abriremos para as perguntas de vocês e os nossos convidados estarão aqui então à disposição para respondê-las. Eu gostaria então de dar início aos trabalhos convidando a Regina Zappa, que é editora do Caderno B do Jornal do Brasil, para tratar então do assunto Arte nos Jornais, Divulgação, Análise e Crítica. Regina, por favor. Obrigada, Sérgio. Bom dia, todo mundo. Eu não preparei exatamente uma palestra para hoje, porque eu acho que o que eu posso contribuir mais para esse debate é justamente explicar como funciona nos jornais essa questão da divulgação da arte, da publicação de temas relacionados à arte, como é que isso funciona no dia a dia. Então, eu mais ou menos dividi o que eu vou falar em duas partes, e a primeira seria isso: como funciona no jornal, na prática, no dia a dia, a divulgação da arte, e depois eu queria falar um pouco sobre o que eu acho que deveria ser o papel dos cadernos de cultura na divulgação da arte, e que, por vários motivos, nem sempre é assim. Enfim, esse papel que eu acredito que deveria ser o papel do jornal nem sempre é cumprido por diversos motivos. Então, em primeiro lugar, como é que a informação chega aos jornais? A informação sobre as artes em geral. Tem um método, né? Existe já estabelecido uma forma oficial, digamos assim, de se arrecadar a informação e isso por parte do jornal, e da informação chegar aos jornais por parte das pessoas interessadas em divulgar o seu trabalho, ou divulgar eventos, exposições, aquilo que está acontecendo. Então, a divulgação é feita através da pessoa, do divulgador, é feita através do próprio artista, que muitas vezes vai ao jornal levar o seu trabalho, é feita através de releases que chegam por fax, por e-mail. Essa é a forma tradicional de os jornais receberem a informação. Uma vez que ela chega, tem outras formas que eu vou falar depois, mas uma vez que esse tipo de informação chega, ele passa por uma triagem, ele passa por uma avaliação que é feita na editoria dos cadernos, né, dos cadernos de cultura,
pelo editor, pelo subeditor, pelo chefe de reportagem. Então, existe uma triagem. Vamos ver aqui o que a gente... Primeiro, o que a gente conhece, o que a gente sabe que é bom. Segundo, o que a gente não conhece, mas a gente acha que pode ser interessante, então vamos mandar um repórter, vamos investigar. E o terceiro, a gente não tem a menor ideia do que se trata aquilo. A gente, às vezes, aposta que pode ser uma coisa interessante, às vezes, e esse critério também é um critério subjetivo, né? E tem falhas também, às vezes pode até ser uma coisa interessante que a gente acha que não é e deixa de lado. Então, essa seleção é feita segundo critérios subjetivos da própria editoria. Então, já começa por aí a triagem do que vai ser divulgado. Isso da maneira formal como chega a informação. E tem a maneira que eu acho que é mais instigante. Também é claro que você recebe, da mesma forma que você recebe um release sobre uma exposição sobre Picasso, que todo mundo sabe que é importante, todo mundo sabe que essa informação tem que ser dada, a gente recebe releases sobre outras exposições menores, menos importantes, talvez não no que diz respeito à qualidade do trabalho, mas no que diz respeito ao conhecimento que o público vai ter daquele trabalho. Isso eu falo em artes plásticas, em cinema, em teatro, enfim, todas as artes. A segunda forma é correr atrás, né? Que é mais instigante, é uma maneira da gente ter muito trabalho que é feito sem divulgação, ou porque a pessoa não tem condições de contratar um divulgador, de fazer release, é um artista que trabalha solitário e não tem essa experiência, enfim, ou que não gosta mesmo, ele faz ali o seu trabalho e a gente tem que descobrir o que ele está fazendo. Eu acho que esse é um papel fundamental do jornalista, tentar descobrir o que está acontecendo, que ninguém sabe e que pode ser uma mina de ouro no sentido de, não mina de ouro de dinheiro, mas no sentido de ser um trabalho importantíssimo que não foi divulgado e que ninguém conhece. Então aí a gente cai na história que eu queria falar depois do papel da mídia em geral, mas eu vou falar mais dos jornais, da mídia impressa, de descobrir, de tentar falar um pouco sobre aquilo que não é a agenda predeterminada, que não é o que todo mundo já sabe que vai ter que ser divulgado, mas é a descoberta de uma coisa nova, de uma tendência nova ou de uma mudança que está ocorrendo e que ninguém percebeu. Às vezes até essa divulgação pode ser feita na forma de você ter que ter uma sensibilidade para isso, de você perceber que em vários nichos estão acontecendo determinadas coisas e essas coisas têm alguma coisa em comum, então isso significa que existe um movimento nesse sentido, esse é só um exemplo, né? Então esse movimento nesse sentido significa uma ruptura com alguma coisa ou significa uma coisa nova que está acontecendo, então você aglutina aquilo tudo, junta aquilo e traz para o leitor, olha aqui, isso aqui é um movimento novo no teatro, isso aqui é um movimento novo nas artes plásticas. Então esse já começa a ser um papel importante, claro que o outro da divulgação do que está acontecendo formalmente também é importante, mas esse eu acho é o mais instigante e é mais difícil também de fazer e requer mais trabalho, às vezes um trabalho que você corre atrás e descobre que não é nada daquilo, não existe esse movimento, não existe essa tendência, isso não está acontecendo, você perde aquele trabalho. Então existem na divulgação e na divulgação da informação sobre arte, você vai ter uma gama de possibilidades de como o jornal pode lidar com aquilo. Eu trouxe uns slides, é pouca coisa, para mostrar algumas capas do trabalho que eu faço no Caderno B, e isso é para exemplificar até um outro aspecto da divulgação da arte, que eu acho importante nos segundos cadernos, e que muitas vezes nós mesmos lá
no caderno, e não conseguimos fazer por falta de tempo, porque às vezes as coisas são feitas expressas, o jornal é diário. Eu me lembro que eu tenho colegas fora do Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa, quando eu digo que eu edito um caderno diário de cultura, eles se surpreendem, porque não é uma coisa muito comum, pelo menos nos Estados Unidos você tem os cadernos de entretenimento, que eles chamam mais do que cadernos de cultura, são cadernos semanais. Então, eles ficam espantados de como é que você pode fazer diariamente um caderno de cultura, um caderno de artes, né? Então, é uma coisa que muitas vezes não dá para fazer do jeito que a gente quer. E por outras questões que eu vou falar depois na segunda parte, mais sobre o conteúdo dessa informação. Então, esses slides são mais ou menos para dizer uma outra coisa. Na divulgação da informação sobre a arte, tem uma coisa que eu acho muito importante, já que a gente está falando sobre arte, é importante que o caderno de cultura se preocupe com a estética daquilo que vai ser publicado, se preocupe com a linguagem, não só com o texto, mas se preocupe com a parte gráfica também. Se você está falando de um caderno de arte, ele tem que ser um caderno graficamente interessante, bonito, que a primeira informação que as pessoas têm é a informação visual, é a imagem. Se você tem uma capa de um caderno bonito, ela vai, e se você quer atrair a atenção do público, que talvez a grande parte do público não se interesse por cultura ou por arte, você quer aquele interesse, então você tem que, a apresentação disso tem que ser feita de uma forma diferente da apresentação do resto do jornal, que vai tratar de informação mais rápida, de notícia, de análise de política, de esporte, embora eu acho que a parte estética seja importante no jornal inteiro, mas especialmente no segundo caderno. Então eu queria, enfim, eu não estou dizendo que isso é o que deveria ser, mas é uma amostra do que a gente já fez ao longo desses quase 3 anos que eu estou editando o caderno B, da parte de apresentação. Não sei se... Então, por exemplo, eu acho que criatividade é importante. Eu vou passar bem rápido, porque depois eu tenho outras coisas para falar, eu sei que são 20 minutos, né, para a gente falar. Isso era uma matéria sobre, nem me lembro, já faz um tempo, sobre a rádio, né, a importância da rádio, o que está acontecendo com as rádios hoje, como transmissão de informação e tal, e de que vai botar para ilustrar. Então, eu acho que essa foi uma solução interessante, e essa solução é discutida com o diagramador, que é o artista gráfico, que está ali no momento fazendo a página, com o editor. Geralmente eu gosto que a equipe participe, o repórter que fez a matéria, todo mundo dá palpite, eu acho que a gente faz meio que o brainstorm, assim, e aí sai uma capa, eu acho essa capa interessante. Isso aí foi um caderno sobre Guimarães Rosa, é um outro tipo de capa. Aí a gente tinha que chamar atenção para todo um caderno. Aquela primeira era uma matéria. Então aí tem, nessa capa, tem um resumo sobre o que o caderno tem, sobre a importância de Guimarães Rosa e uma foto que retrate bem o clima de Guimarães Rosa, para que o leitor se interesse em abrir aquele caderno e ver aquele material. Isso aí foi uma matéria sobre uma exposição. A gente pegou um detalhe de uma obra, quer dizer, eu acho que ficou bonito, é uma exposição que ia ter em São Paulo, pusemos a assinatura e, enfim, é só uma mostra estética de como ficou a página, e a matéria continuava na segunda página. Isso é uma matéria sobre cortes na cultura, cortes do Ministério da Cultura, ia cortar financiamentos, cortar ajuda. Foi uma solução do Departamento de Arte, que também é importante que o Departamento de Arte trabalhe junto com o Caderno de Cultura. Pode ir passando. Esse foi um caderno sobre Pixinguinha, um desenho interessante, um outro tipo de capa, a diagramação com alguns claros.
desenho do Lula. Esse é um desenho do Liberati, também era uma matéria sobre Lampião, uma tese feita sobre Lampião. Eu lembro, era uma tese de uma professora que dizia que não, Lampião era bandido mesmo, não tinha nada de Robin Hood. Acho que ficou interessante graficamente. Esse foi um caderno sobre os 100 anos do Barbosa Lima. Também no mesmo esquema do Guimarães, quando é um caderno, a gente tenta trazer uma capa mais impactante para mostrar que aquele caderno inteiro é sobre aquele assunto. Esse foi um caderno sobre Clarice Lispector. A gente tenta, quer dizer, uma das coisas da divulgação das artes é você trazer o clima daquele autor para o jornal, quer dizer, o texto, né, que é que é o trabalho dela, e o clima dela. Acho que essa fotografia dela tem bem assim, o clima da Clarice, aquela coisa introspectiva, meio sombria. Esse foi um caderno sobre os 300 anos de Canudos, também um desenho, esse também é do Lula, que agora está no Globo. Um caderno, uma matéria sobre dança. Essa foi uma capa do Free Jazz, que está até chegando de novo, a gente vai ter que pensar em outra. Esse também, isso aí é você trabalhar também junto com o fotógrafo. O fotógrafo fez essa foto do Saramago, completamente inusitada de cima. Ele achou genial, achou que a gente não ia publicar porque era, enfim, não convencional. Mas eu achei super interessante, acho que dá para... Depois tinha uma fotinha ali em cima dele, talvez não necessária, mas que para um jornal diário, que tem um público amplo, era necessário você dar essa informação também do rosto dele, mas eu acho que poderia ser só a foto de cima, que dá para reconhecer até o Saramago por ali. Também uma matéria sobre dança, eu acho muito bonita essa foto, traz o clima da coreógrafa, no caso. E deve estar acabando, gente. Isso é uma matéria de teatro. Às vezes a gente escolhe fazer as capas, mesmo tendo cor, fazer em PP, porque o assunto às vezes pede e fica mais interessante, fica mais dramático. Acho que o preto e branco é mais dramático e às vezes mais bonito. E essa foi uma capa ao contrário, uma capa do Bispo do Rosário, quando saiu o livro sobre ele. E aí também acho que é impactante. Acho que esse é o último, né? Bom, isso é um lado. Agora, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas eu queria falar rapidamente sobre o que eu acho que está acontecendo hoje nos jornais em matéria de divulgação de cultura. E eu acho que não é só nos jornais, eu acho que talvez seja em todas as áreas. Né? Eu ouvi uma frase uma vez, eu fiquei pensando nisso ontem, que é uma frase meio instigante, e foi dita, acho que por um político, nem sei, alguém me falou sobre isso, sobre alguém que tinha dito, enfim, não sei de quem é a frase, mas a frase é interessante, que é o seguinte: se a cultura está cara, compre a ignorância. E eu acho que é uma frase irônica, obviamente, mas é um bom ponto de partida para a gente falar do papel que eu acho que deveria ter um caderno de cultura. A gente está falando de jornal, deixa eu ver, 5 minutos, muito certo. A gente está falando de jornal, portanto a gente está falando de um produto que quer ser vendido. Então, muitas vezes são feitas pesquisas nos jornais para saber o que o público quer. Eu acho isso um pouco duvidoso, não gosto muito desse método, mas é o método que os jornais estão adotando hoje em geral, porque eu acho que é a mesma coisa que você ser um professor, chegar numa sala de aula e perguntar para os alunos o que eles querem aprender. Eu acho que existe um papel, talvez eu seja ainda um pouco idealista em relação a isso, mas eu acho que existe um papel da imprensa e da mídia em geral, um papel, claro, o primeiro papel é trazer informação, mas eu acho que existe um papel educativo também, que muitas vezes é esquecido ou muitas vezes é deixado de lado por vários motivos, inclusive esse motivo de que o público quer coisas mais leves, coisas mais superficiais, então é isso que vai vender o jornal, então é isso que a gente precisa dar para eles.
Mas eu não acredito muito nisso. Eu acredito que as pessoas, em geral, elas gostam de ser tratadas como seres inteligentes. Eu acho que elas não gostam que a sua inteligência seja subestimada e dizer assim, olha, então vamos dar esse tati-bitati aqui para o leitor, porque ele vai entender, ele vai gostar. O leitor, essa é a minha opinião, posso estar completamente errada, mas acho que o público gosta claro, ele gosta de entender o que ele está lendo, mas ele gosta de ser tratado como uma pessoa que é capaz de entender aquilo e que é capaz de raciocinar sobre aquilo. Então, o principal que eu queria falar sobre isso, sobre o papel da imprensa, é que eu acho que falta hoje, nos cadernos de cultura, de modo geral, não é que não seja feito isso é feito, mas não dá para fazer sistematicamente, mas falta de uma forma geral na mídia, falta talvez na universidade, está faltando no país, está faltando no mundo, talvez, que é a reflexão. Eu acho que a gente está dando uma informação, muitas vezes, chapada, né, para o público, a gente não está contextualizando, quer dizer, não sei se a gente não está fazendo isso, mas acho que isso é o que deve ser feito. Colocar aquilo no contexto, explicar por que, vamos dizer que Hélio Oiticica foi uma marca nas artes brasileiras. Não só dizer assim, olha, está abrindo uma exposição sobre Hélio Oiticica, não sei aonde. Não basta você dizer isso. Você tem que explicar o que ele fez, o que ele mudou, o que a Semana de Arte Moderna fez, que mudou, não só as artes, mudou o pensamento. E geralmente as artes, eu acho que normalmente é pelas artes que você começa a fazer algum tipo de mudança na sociedade. Então eu acho que os cadernos de cultura às vezes desperdiçam um pouco o espaço que eles têm. Isso eu estou falando, eu não estou falando como a editora, eu estou falando como a cidadã, o que a cidadã acha que o caderno de cultura deve ser, porque às vezes eu encontro mesmo dentro do próprio jornal, eu encontro dificuldade de